Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre a Páscoa. Sim, a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho ou até mesmo com ovos de Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e vivo está. A primeira Páscoa nós vemos que aconteceu lá no Antigo Testamento, há muito tempo atrás, quando o povo de Israel vivia na escravidão no Egito. Então Deus viu o sofrimento do povo e enviou Moisés para libertá-los. Porém, Faraó não queria que o povo fosse. Então Deus envia pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. Então Deus, Ele vai falar com o povo, para que cada família sacrificasse um animal. E esse animal era um cordeiro, sem defeito, sem mancha. E esse animal ele tinha que ser sacrificado. E depois eles tinham que pegar o sangue desse animal e passar nas portas, para que quando o anjo da morte passasse, não atingisse aquela casa. Você vai encontrar essa história da primeira Páscoa lá em Êxodo capítulo 12. E eu gostaria de ler um versículo. Capítulo 12, versículo 14 nos diz: Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como uma festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Então nós vemos que aquele dia ficou marcado, e eles tinham que relembrar todo ano de que Deus os libertou da escravidão no Egito. No Novo Testamento nós vemos a última ceia, que está lá em Lucas 22, a partir do versículo 7. Jesus ele reuniu seus discípulos para a última ceia, e nessa ceia Jesus ele pegou o pão e repartiu o pão. O pão representava o corpo de Jesus e também representava de que ele iria sofrer, ele ia passar por sofrimento. E depois ele pegou o cálice de vinho, que representava o sangue derramado na cruz. E aquele sangue era a nova aliança. E ali nós vemos que Jesus ceou com seus discípulos, e depois de cear e dar algumas instruções e conversar com os discípulos, Jesus ele foi para o Getsemane. Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. E os seus discípulos ficaram vigiando ali. Enquanto Jesus estava orando, Jesus dizia: Afasta-se de mim este cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Aquela cruz não era para Cristo, aquela cruz era para a humanidade. Mas Jesus, ele padeceu, ele morreu por amor de nós. E Jesus então viu seus discípulos dormindo. E ali Jesus vai repreendê-los diante da conduta que eles estavam tendo. E depois disso vem os soldados, prendem e levam Jesus até Pilatos. E lá Jesus é julgado. E lá o povo prefere que Jesus seja crucificado. E depois que Jesus é levado então ao Calvário, Jesus é pendurado naquela cruz. E depois de Jesus dizer: tudo está consumado, a terra tremeu, o céu se escureceu, o véu se rasgou. Mas nós vemos que depois que Jesus morreu, Jesus ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e a tumba está vazia. Jesus Cristo vive e Ele reina para todo sempre. Então que nesse dia você venha recordar, não sobre coelhinho, não sobre chocolates, porque a Páscoa é muito especial. É o momento de nós refletirmos de que Jesus ressuscitou e vivo Ele está, e de que um dia Ele voltará a buscar a sua igreja. Então recorde do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau!